Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, TV JC no ar, mais uma edição da TV JC, e nós trouxemos aqui para os nossos estúdios um cara que eu já entrevistei, já tive a oportunidade de entrevistar aqui mesmo na TV JC. Ele é um arquiteto assim, muito criativo, um jovem arquiteto criativo, mas já com uma quilometragem na área bem avançada. É o Anísio Quincó, ele está aqui conosco, nos nossos estudos. Nós vamos debater um pouquinho a questão da mobilidade urbana, da gestão de cidade. Obrigado, Anísio, por você aceitar mais uma vez o convite de estar aqui conosco, aqui na TV JC. É sempre uma honra estar contigo aqui. Tu que desde o primeiro momento me apoia na carreira e tudo mais. E é isso aí, vamos lá. É só para o telespectador, o nosso internauta, a pessoa que está nos seguindo, os nossos seguidores da TV JC, eu gostaria que tu te apresentasse. Qual é a tua área de especialidade, o que tu fazes na academia, qual é a tua especialidade como arquiteto? Cara, na academia, no momento eu sou mestrando em cidades na Universidade de Buenos Aires, que é uma universidade que aí tem 5 prêmios Nobel, né, super importante, é top 100 mundial, e eu já estudei projeto urbano nela, né, como especialização, e agora estou continuando os estudos. E na área profissional mesmo, da labuta, construtor, né? Arquiteto construtor. Já construí algumas coisas, tem algumas em projeto que já vão começar, outras estão em execução, coisas importantes para a sociedade, inclusive, né? Eu não sei se tu concorda comigo, mas Santarém vive um boom imobiliário, né? O que é por trás desse boom? Esse boom acontece por quê? Economia, né? A construção, a gente sempre diz que a construção, a cidade, quando a gente diz concreta, né? Ela é a marca de um tempo no espaço, né? Então, por exemplo, quando a gente anda por Santarém, que tem aqueles prédios antigos, solares e tudo mais, aquilo foi uma expressão de uma época, né? Uma marca, uma digital de uma época pujante, e que aqueles prédios mais importantes ficaram, né? Os outros foram demolidos e aí foram renovados. Mas aí, quando a gente olha no momento que a gente tem grandes edifícios, inclusive edifícios altos, né, assim, comparáveis a outras capitais, mais altos que Manaus, inclusive, né, a gente vê uma marca de uma época aqui na região, né, e eu sempre gosto de dizer que essa época que nós estamos vivendo, né, na década passada de 2010 e agora nessa década de 2020, a gente tem vivido em Santarém um momento mágico, porque a gente tem o turismo de saúde, o turismo educacional, quando todo mundo manda os seus filhos estudarem aqui, ou vem para uma consulta médica, a gente tem o agronegócio, e a gente também tem a comércio, né? E além disso tudo, uma coisa que é uma indústria sem chaminés, que é o turismo, que é aí que está o ponto mais sensível, né? Porque a gente não consegue criar a natureza. A gente tem que cuidar do que já existe para poder a gente oferecer ao mundo, né? Como atrativo. O mercado santareno é um mercado assim, muito promissor para quem trabalha nessa área de arquitetura, para quem trabalha na área de engenharia. Hoje é um campo que não falta trabalho. Eu imagino que sim, só que você tem que encontrar o seu lugar, né? Tem uma sobreoferta de profissionais no mercado, mas eu acho que todo mundo consegue achar seu espaço aqui. Falando especificamente, eu te convidei aqui para falar sobre um projeto assim, um mega projeto chamado um corredor leste-oeste, né? Só para o internauta, o nosso telespectador entender, queria que tu explicasse o que caracteriza, qual é a finalidade, e esse projeto liga de onde para onde? Bom, a gente tem que ver Santarém como esse organismo vivo que vai crescer e vai crescer para um lugar. Não é segredo para ninguém que a cidade cresce mais para o lado leste, né, que é pro lado oeste do que para o leste. O oeste a gente tem essa questão do aeroporto, de Alter do Chão, a gente tem agora novas ofertas, né, o shopping, grandes mercados, e ela está crescendo para essa área. E esse projeto leste-oeste vem para atender essa demanda de fluxo do centro da cidade para essa nova área de moradia, né, como se fosse um pêndulo, né? De manhã todo mundo vem trabalhar e à tarde volta para casa. Então há essa possibilidade agora de nós termos um novo acesso para essa região oeste da cidade, da Fernando Guilhom e tudo mais. Então é um corredor
leste, né, do oeste, ligando exatamente qual é o ponto de ligação. Começa pelo que mostra na licitação, não fiz parte do projeto, a nossa conversa é baseada no que foi apresentado como uma licitação. No projeto, agora, né? só para explicar, é um projeto de iniciativa do governo do Pará. Do Estado, tá? Do governo do Pará, está avaliado em 177 milhões de reais, tá? Que vai interligar a parte leste, a partir do terminal rodoviário, né? E hidroviário, até a parte oeste, né? Sim. Então são 177 milhões. Isto aí vai ser, na verdade, em miúdos, né? Vamos colocar aqui detalhadamente. Vai ligar o terminal hidroviário, atravessa a Araguarina, passa na frente da Unirios, e aí tem a Borges Leal por inteiro, desde o Rio Tapajós até o Lago do Mapiri, e aí tem uma obra de arte, né, que é uma ponte que vai atravessar esse lago, né, de 400 metros, Mapiri, vai chegar na Travessa Angelim e vai conectar de novo com a primeira rotatória no sentido centro-bairro da Fernando Guilhom. Então este é o projeto de 177 milhões que está sendo proposto pelo governo do estado. A finalidade desse projeto é mais de mobilidade urbana, no sentido de transportar as pessoas que chegam, já que vêm lá do terminal rodoviário, para ir mais rapidamente para essa região oeste. Isso, a gente tem na administração pública, né, aqueles conceitos de eficiência, né, e de eficácia das coisas. Então, quanto menos você gastar tempo, combustível, que significa emissão de CO2, agora a gente tem carro combustão ainda, né? Mas quanto menos a gente gastar tempo, melhor é a qualidade de vida. No final das contas, quando a gente fala em gestão de cidades, uma Santarém do futuro, a gente tem que olhar um objetivo comum. O que a gente imagina? Que a gente tenha uma cidade que a gente tenha saúde, que a gente tenha qualidade de vida, lazer e trabalho. É isso que a gente tem que olhar. São coisas, não são concretas, mas é um desejo, né? Então, quando a gente faz uma obra, em casa, por exemplo, a gente precisa reformar a casa, a gente precisa de um banheiro novo. A gente não está pensando em um banheiro por ter um banheiro novo. Não, a gente pensa na nossa qualidade de vida. Quando a gente faz uma obra dentro de uma cidade de urbanização, uma obra de urbanismo, a gente pensa numa cidade para melhor, uma cidade de bem viver, né? Que é um termo muito legal esse aqui, que resume muito bem o que a gente imagina de uma cidade. Então, essa obra, esse corredor, que eles chamam leste-oeste, é para melhorar a vida da população para chegar em casa e ter mais tempo com a família, para estudar, para melhorar de vida, né, para viver melhor. É claro que você já se debruçou sobre o aspecto técnico desse projeto, né? E você, como estudioso, como uma pessoa que continua na academia, continua respirando a academia, não está só no mercado de trabalho, né? Mas faz questão de ter essa ligação umbilical com a academia, né? É um estudioso, é um pesquisador da futuro. Eu queria que você enumerasse alguns aspectos positivos desse projeto, que tu olhaste assim, bom, isso vai melhorar nesse aspecto ou nesses aspectos. Gesso, o primeiro é esse, vai melhorar a qualidade de vida da sociedade, né, por um todo. O segundo é que quando a gente insere 177 milhões, e numa obra a gente sabe que geralmente as obras não custam isso, tem aditivo e tudo mais, aí a gente não sabe quanto vai custar realmente, mas inserir na sociedade aqui recurso, né, que vai gerar emprego, né, gira economia, a gente tem que sempre ter uma obra grande dessa, né? Por exemplo, tem essa de 177 milhões, tem a do estádio que vai custar 200, não sei quanto é que está de obra agora. Tem outras obras importantes também que vão acontecer, como por exemplo a ligação da Curuaúna com a Cuiabá, né, que vai passar ali no altiplano, né, que são obras também que a gente precisa. E essa, especificamente, além desses objetivos, essas características positivas, eu imagino que é a gente redesenhar a cidade para ela ficar menos travada, para que a gente tenha mais possibilidades de transporte mesmo, assim. E tem uma coisa que é interessante quando a gente fala principalmente de mobilidade e de arruamento, de levar o Estado, né, a Prefeitura, o Estado,
O estado, eu digo o estado do Pará, né? E o estado também, quando a gente diz quanto o enter federativo. O estado E maiúsculo, União, né? Isto. Levar ele perto da sociedade, que é o quê? Santarém, a gente tem um problema de terrenos, né? São muito caros no centro da cidade. E aí, quando a gente chega para comprar um lote, as pessoas têm que comprar longe do centro, porque no centro é muito caro. Quando a gente começa a criar novas ofertas de serviço, de mobilidade, de serviço perto de casa, esses terrenos da periferia, a gente diz periferia não é porque é pejorativo, tá? Mas das bordas da cidade, eles começam a ficar mais valorizados e o do centro fica menos valorizado. Ou seja, dá uma equalizada na cidade. Entende? Porque a gente cria novas centralidades. Ou seja, tem mais mercado perto de casa, tem escolas perto de casa, tem postos de saúde. Isso desafoga, faz uma descompressão nos preços no centro. A cidade fica mais igual. E esse é o objetivo também das obras, é deixar a cidade menos desigual, né? Para todo mundo. Interessante. Entendeste? E aspectos críticos? O que tu achas que não vai resultar 100% no que eles querem alcançar? Quais são as tuas críticas, as tuas considerações com relação a esse projeto, leste-oeste? Bom, a gente tem, eu acho que 2 pontos principais que a gente tem que se atentar muito bem. No dia 1 que essa obra foi inaugurada, não vai ter estacionamento na Boas Leal. Isso aí para o comércio é um pouco complicado, porque comércio é estacionamento. Não sei se alguém já percebeu, mas essas farmácias que vêm de rede, né, que vem de São Paulo e tudo mais, a farmácia vai lá, fica num terço do terreno e o outro 2 terços é estacionamento. Porque isso é comodidade, né? Isso é comércio. E a gente acho que tem que fomentar o comércio. E aí a gente vai voltar para o problema que nós tivemos com a Cuiabá antes de ser municipalizada, né? Com a Avenida Cuiabá. Que a gente não poderia estacionar na área lindeira. Nas margens, né? Isto, E aí a Boas Leal, de acordo com este projeto, ela não tem estacionamento lateral na Boas Leal. Positivamente tem ciclovia, ciclofaixa, a gente tem uma canaleta exclusiva de ônibus, que aí é positivo para a mobilidade, mas quando se cria apenas uma canaleta de ônibus, uma faixa exclusiva para ônibus, num sentido, como está no projeto, e quando a gente cria também uma faixa dessa numa área como é a Boas Leal, que o foco do transporte público em Santarém não é a Boas Leal, é a São Sebastião, é a Rui Barbosa, né? Então eu senti falta nesse projeto de um estudo prévio de viagens, né? de origem e destino, de mobilidade. Então não tem assim um estudo que embasa a área de mobilidade. Tem um projeto que foi feito por alguém que sentia necessidade de ter uma via de mobilidade de transporte maior, público, né? Mas assim não se atentou a chegar e olhar de maneira mais carinhosa, assim, com um posterior que vai acontecer ali. No que diz respeito tu faz um curso de mestrado hoje, né? Tu está falando aí, falaste no início de gestão de cidades, né? Quando se faz um curso desse, quando se pensa em gestão da cidade, se pensa logo na figura do prefeito. O prefeito é o gestor da cidade, né? Isso. Qual o objetivo de se fazer um curso? Quando você se formar em gestão das cidades, né? Você vai ter que ferramentas no teu currículo, na tua vida profissional que tu vais agregar e que te torna um gestor de cidade, não na área política, mas uma pessoa técnica. Que ferramentas tu vai ter disponíveis? É engraçado, né? Porque no mestrado, quando a gente está na academia, e eu não gosto muito disso porque, a minha família é empreendedora, né? É inegável, assim, com certo sucesso. E aí a gente chega em casa e acontece, não sei o quê. Quando a gente vai para a academia, é outro mundo, né? A gente vai... É o estudo, né? Você vê possibilidades e eu gosto desses 2 mundos, assim, porque eu tenho amigos, assim, que são feras, assim, do mundo acadêmico, né? E eu estou inserido nos 2.
Mas está inserido nos dois, isso é maravilhoso, né? É muito importante. Eu até falei agora, tem um vídeo que eu coloquei no Instagram, que assim, quando eu tenho alguns momentos da minha vida, um dos mais especiais foi quando eu entrei na FADO, né? Que é a Faculdade de Arquitetura da UBA, que é um prédio específico só para arquitetura, gigantesco. Quando eu olhei aquilo ali, meu Deus, existe aquilo que eu sempre imaginava, né? Que é você estar num lugar que estuda, né? Mas no mestrado, especificamente, a gente tem uma caixa de ferramentas assim bem ampla. E a principal ferramenta que eu acho que a gente tem é olhar o mundo de forma crítica. Não olhar, por exemplo, eu preciso fazer uma rua. Não, é porque eu preciso fazer uma rua. E é uma coisa que eu já pensava na arquitetura. A arquitetura não é você colocar um tijolo, eu vou comprar tal tijolo de tantos furos. Não, é por que eu preciso comprar um tijolo? Eu preciso comprar um tijolo mesmo? Eu posso fazer de outra coisa? Entende? Então, quando a gente leva o mestrado de cidades, aqui Santarém eu quero quando ela tiver 500 mil de habitantes. Aí a gente começa a vislumbrar a cidade sobre este ponto de vista. De uma cidade que tenha uma mobilidade importante, um sistema de transporte que as pessoas estejam a no máximo 20 minutos de qualquer lugar, que eu tenha uma alter do chão mais conectada. A Santarém, 500 mil habitantes, está se fazendo agora. Tem que se fazer agora. Em 15 anos, em 20, 15 anos a gente vai estar... E é uma coisa que a gente já pode perceber agora que não está tendo planejamento algum. A gente precisa de moradia, é inegável, porque a gente vai precisar aí a gente já está com 360 mil, né? Se a gente somar a região metropolitana, os 18 mil de Belterra e um somar, já está com quase 400, né, na região metropolitana. Quando a gente chega em Santarém de avião, que vamos pousar, né? Que ele alinha ao terra do chão, que a gente olha para a cidade, que a gente senta olhando para a cidade, a gente já vê de Santarém até a APA de Alter do Chão, até a borda da APA de Alter do Chão, aquilo tudo retalhado. Aquilo quando começar a crescer, que as pessoas precisam de moradia, mas aquilo vai ser um retalho tão grande que a gente vai gastar muito dinheiro para poder conectar toda essa área com Santarém, com a cidade mãe, vamos dizer assim, né? Com o núcleo mãe. Então tem que pensar agora, a gente não pode mais passar para frente esse sentimento de planejamento. E quem a população precisa despertar? Quem que a população precisa cobrar para que você, daqui a 15 anos, para os meus filhos, no caso, para os teus filhos, mas para os meus netos, os meus bisnetos, terem uma Santarém, como você diz, onde a mobilidade seja boa, onde você saia da sua casa e rapidamente chegue ao Alter do Chão para tomar um banho no rio, chegue em Belterra, chegue em Mojuí? Eu acho que a gente começa nisso que a gente está fazendo, a sociedade civil, né, tem que tornar mais crítica. E uma coisa que a internet nos trouxe, que é a gente aumentar o referencial. Quando a gente olha uma cidade, por exemplo, Buenos Aires, a gente olha uma cidade arborizada, que tem serviços públicos, que tem uma calçada boa, que tem pavimentação na rua, a gente começa a imaginar por que a gente não pode ter aqui, né? Então a gente tem até uma coisa que eu acho engraçado, que antigamente, quando a gente tinha um asfalto ou qualquer coisa de pavimentação, só se pavimentava a rua. Hoje as pessoas não aceitam mais um pavimento sem uma calçada, né? e sem rampa, e sem aquela via podotátil, né? A sinalização podotátil, aquele amarelinho lá com os relevos, né? A pessoa que tem baixa qualidade visual, até cega, tudo mais. Então a gente já não aceita, ou seja, o referencial já aumentou. A gente não aceita hoje, né, muita coisa que antigamente se aceitava. Um terminal hidroviário, né, que não seja nesse nível. As pessoas já começam a reclamar, né? O ribeirinho, que é intermunicipal, já não pode mais aceitar subir num barco sem cobertura. Eu acho que já vai ter que fazer um terminal hidroviário para ele, né? Para essas viagens intermunicipais, intramunicipal, região do Arapiuns, do Lago Grande, né? Então a gente tem que aumentar o referencial. E de cobrar, eu acho que a sociedade civil, né? Porque assim, quem está ali no staff ali, né? Prefeito, vereador, é eleito daqui, né? Então quando a gente aumenta o referencial aqui, eu acho que naturalmente quem comandar a cidade nos próximos anos vai melhorar. Em 2024, eu percebi que você
apresentou como candidato, né, a vereador de Santarém, e as tuas inserções era exatamente isso, né? Cobrando uma cidade mais, entre aspas, claro, civilizada, com uma melhor mobilidade nos mais diversos segmentos, né? Uma cidade melhor, Sim. Começando a se plantar hoje essa semente para você cultivar mais adiante a isso. Essa tua inserção na política é com essa finalidade? Claro que você tem a inserção nos meios de comunicação, como estão fazendo aqui, né, te trazendo aqui, tu tem outras plateias para conversar sobre isso, mas essa inserção no meio político é também uma forma de você procurar te preocupar com a Santarém, com mais mobilidade, com mais asfalto, com mais, principalmente, saneamento público? Eu acho que a gente tem que ter coerência, né? Não adianta eu vir aqui reclamar da cidade e eu não souber fazer. Então, se eu não... inclusive, até um dos objetivos, né? Eu sempre gostei de cidade, desde criança brincava, vou brincar de cidade, fazer aeroporto. Aí eu misturava arquitetura com mobilidade, tem os barcos até hoje, né? Eu gosto muito de barco. E aí eu acho que é uma questão dessa coerência de falar, de dizer... eu reclamo aqui, né, eu aponto alguma coisa ali, mas eu sei fazer também. E graças a Deus a vida me colocou em espaços para eu aprender com os melhores, inclusive. Em Belém, quando eu comecei a minha carreira, meu primeiro chefe e o meu pai de profissão fez grandes obras, como a Estação das Docas, o Mangal, o Hangar, e agora ultimamente fez o Mercado de São Brás, que virou um espetáculo, que é o Aurélio Meira. Ele é meu pai de profissão e ele falava que ele me via quando ele era mais novo, assim, então ele foi super gentil comigo em me dar a oportunidade de fazer. Então, eu acho que a minha vinda como nessa parte política foi justamente isso, manter a coerência. Não é nenhum outro objetivo de poder, de nada, não. E meu partido é um partido legal, né? O Partido Verde, que... É muito bacana. Até a cor dele é boa, né? Mas você se decepcionou? Não, pelo acho fato que... de não ter alcançado a vitória? Não, ao contrário. Eu acho que a vitória foi justamente ter sido convidado, né? Pelo board lá do partido. Pelo que você já fazia, né? Que faz. Não, fazendo, e né? outra coisa, foi muito bacana participar daquilo. Eu achei muito fantástico, assim, eu quis estar em todos os momentos. Por exemplo, a gente recebeu recursos, né? Que isso, inclusive, está todo declarado lá, pode entrar lá nas contas, está tudo lá declarado. A gente tinha um recurso que eu poderia ter gastado com bandeiras, mas ainda assim eu preferi pagar para pessoas ficarem na rua, porque esse dinheiro foi para a família delas. E a única pessoa de Santarém, de candidato, que dava lanche todo dia, eu fazia questão de levar todo dia para eles todos, para conversar e tudo mais, era eu. Então até me viam na rua assim, olha, eu te vi levando lanche lá, eu levava mesmo. E eles até agradecem. E aí uma coisa, eu nunca pedi que eles votassem em mim, os meus das bandeirinhas lá da rua. Aí no final eles falaram assim, eu vi tudo e a gente vai votar no senhor. Foi muito bacana. Foi gratificante, né? Não, com certeza. Tudo é uma viagem, né? Tudo é uma... ter ganhado era só uma etapa, mas o caminho é bacana. Quem fala isso para mim é o Eric Jennings, né? A gente estava debatendo um projeto lá, ele, olha, eu gosto do caminho, né? Gosto da... É isso, sabe? É o caminho, não é outra coisa, não. Eu, algum tempo atrás, quando eu te entrevistei a primeira vez, eu vi que tu estava fazendo e concluiu um projeto dentro da Flona do Tapajós. Né? Um Sim. projeto feito em completa harmonia com a natureza. Né? E esse Sim. projeto está solidificado? Esse projeto já está concluído? Não, eles ainda não executaram, né? Que é aquela história da arquitetura. Muitas das coisas que a gente faz não vão ser executadas. É normal isso aí. Você olha o Oscar Niemeyer, o Paulo Mendes da Rocha, muito não vai ser executado. É normal. Agora, a gente tem outros também, outras áreas sensíveis, né, que a gente conversa com a comunidade, que está sendo feito nesse momento, inclusive. Que aí eu não posso dar muito detalhe, que é sensível. Mas vou te mostrar. Mas na área também, nessa área ambiental também, dessa Não, dessa de saúde. De saúde, né?
Anísio, mais uma pergunta para ti, só para a gente finalizar aí. Se tu tivesses no cargo de prefeito hoje, tá? Se eu estivesse ocupando esse cargo hoje, e que se tivesse que te dar uma missão, né? Nessa questão do projeto urbano da cidade, o que tu achas que teria que ser feito imediatamente, já? Nem que fosse para começar agora, porque tu achas que começando agora, ainda que tenha um tempo de maturação muito grande, lá distante, nos nossos netos, nos teus filhos, eles vão agradecer. Olha, Zé Maria, sem ciúmes, tá? Vou responder aqui na tua cadeira. Mas tem algumas coisas, acho que só uma é complicado dizer. O que aconteceu agora com o Irurá tentando recuperar o leito dele, né? Que aí teve um afundamento, solapamento de solo ali na Fernando Guilhom, já foi um alerta muito grande, né? Do que a gente dependente daquela via. Tem um problema em Santarém que a cidade não foi preparada para receber as carretas, né? A bitrem e tudo mais. A gente tem uma área portuária ali no Maicá, que talvez é o último espaço que a gente tenha de portos, e essas carretas estão entrando em Santarém causando muitos danos, inclusive as pessoas já têm se manifestado ali, né, naquela região com poeira, com a infraestrutura sendo quebrada e tudo mais. Eu acho que tem que arrumar esse problema de imediato, porque ela envolve tanta economia, né, com essa eficiência ali do porto, a gente precisa ter, né, essa eficiência portuária, né, chegar a carreta, descarregar, o motorista ser bem tratado, porque é uma categoria que move o país, né? E eu sou neto, filho, sobrinho de caminhoneiros, né? E eu sei como é que... Inclusive, uma das primeiras obras que eu fiz foi uma casa dos caminhoneiros, né? Que é justamente para eles terem qualidade de vida. Mas na cidade, a pessoa que sofre ali na sua casa, com poeira, com esse grande veículo, né? Porque as escalas são grandes, né? Um bitrem daquele tamanho tem 30 metros de comprimento, né? Tem 27 toneladas uma carreta, né? 27 toneladas, para a gente ter uma ideia, são 27 carros pequenos de passeio, né? É muita coisa, muito peso. E aquilo tem vários problemas, né, que trazem para a cidade. E já está correndo um projeto, né, que é a rua que vai ligar, a rodovia que vai ligar Curuaúna, a Cuiabá com a Curuaúna, vai pegar Curuaúna e vai pegar Transmaicá até descer no porto. Então a gente tem que livrar esse tráfego, separar esse tráfego mais pesado para chegar lá no porto e a sociedade viver melhor, né? Então, inclusive, no cargo de prefeito eu faria essa obra e, inclusive, eu já deixei espaço quando a gente fez uma usina fotovoltaica lá em cima, na Serra do Diamantino, já deixei o espaço para passar essa rodovia já pensando nisso. Então, para passar essa rodovia e melhorar a vida de todo mundo, né? Mas requer muitos recursos para fazer essas melhorias ou ter esse cuidado agora? Jéssica, é o seguinte, é uma obra que vai ter que ligar Cuiabá a Curuaúna, são 5 ou 6 quilômetros, né? Então, a título de comparação, é como se fizesse uma nova Moaçara. Sim, sim. É o mesmo tamanho, basicamente. Então, a gente tem que ter essa via, que já está aberta, né, por conta do plantio de soja e de milho, ali a gente vai doar uma parte, né, para a cidade, já está definido isso, para poder fazer a construção, duplicar Curuaúna, aí tem que fazer o resto da rodovia, que é da Curuaúna até os portos do Maicá. Então, é uma obra, como toda obra, né, tem que derrocar uma parte da Serra do Diamantino, né, aquela região ali da descida ali, por conta do alargamento da via. Mas é uma obra, né? E essa é uma principal. E essa é engraçado porque quem mora em outras regiões da cidade não vê isso. Mas existe esse problema, né? E talvez a outra coisa que eu fizesse é justamente começar a pensar nesse transporte público de Santarém de mobilidade organizada. Que na eleição eu chamava de STM, que é Sistema de Transporte Mocorongo. Que a gente fazia a bilhetagem eletrônica, você pegar 2 ônibus e pagar um durante certo tempo, criar terminais de integração para a pessoa passar de um ônibus a outro sem pegar chuva ou sol, né? E começar a costurar a cidade, fazer essa coluna vertebral através do transporte público, do ônibus. Porque é isso que dá dignidade para as pessoas. Talvez seja um momento que o Estado chega mais perto da sociedade, das pessoas, é o transporte.
público. Porque quando ela entra num ônibus, ela pega um carro de aplicativo, um mototáxi, é quando o Estado ali, ele chega perto da pessoa, porque ela precisa se mover para trabalhar, estudar, ir ao médico, né? Então eu acho que eu mexeria na mobilidade, que é a minha área, né? Agora a saúde é importante, tudo mais é importante. Muito obrigado, Eunício, pela tua participação mais uma vez. Eu sempre resolvo colocar só um assunto para debater, porque eu vou ter sempre oportunidade para te voltar aqui e te debater outros assuntos aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, sempre apoiando o meu trabalho, e eu sempre vou voltar quando tu me pedires. Obrigado você pela audiência, obrigado você mais uma vez por estar nos assistindo. Não esqueça, sempre aqui, uma vez por semana, a gente tem um entrevistado para conversar com você, para falar sobre Santarém, para falar principalmente sobre a Amazônia. Tchau!